Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Semana Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e essa é a nossa aula 5 da semana 12. Hoje teremos ciências e vamos falar sobre reino vegetal nas páginas 9 e 10. Antes da gente começar, deixa o seu like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal da EJA e ative o sininho para receber notificação das aulas novas. Então, atividade 5, página 9. Vamos preencher a data. Hoje é dia 21. O mês é maio e representamos com o número 5. O ano é 2021 e podemos abreviar para 21. Então, lá na atividade 5.1, vamos fazer a leitura comigo e eu vou explicar sobre o reino vegetal. Observe a seguinte imagem que explica sobre as partes que compõem as plantas e suas respectivas funções. Então, aqui temos a imagem de uma planta, no caso, é um pé de pimenta. E na imagem, nós temos aqui no quadradinho, né, nessa caixa de mensagem, o que é cada parte da planta e para que serve. Então, lá embaixo, a primeira parte da planta é a raiz. Vamos ler juntos. Raízes retiram os nutrientes do solo e mantêm a planta fixa. Então, a raiz da planta normalmente fica embaixo do solo, ela retira os nutrientes de dentro do solo. Então, como se fosse, para a gente, a boca da planta, né? Claro, planta não dá para comparar muito conosco, mas se fosse comparar, seria a boca da planta. Então, pela raiz, ela vai retirar a água do solo e junto com essa água vem todos os nutrientes que tem ali naquela terra. Ela também vai manter a planta fixa no solo. Então, quando vem a chuva, quando vem um vento forte, é a raiz que segura aquela planta, tá? Se não fosse a raiz, ela, na primeira chuva ou na primeira ventania, a planta ia sair dali e morrer. Depois da raiz, vem o caule. Caule sustenta a planta, além de levar sais minerais e água. Então, o caule, ele também vai ajudar a sustentar a planta, só que agora na parte externa, né? Então, no caule vão ficar as outras partes da planta, então ele tem que ter uma certa firmeza para poder sustentar tudo isso daqui. Ele também vai ajudar a raiz a distribuir tudo aquilo que ela retirou da terra. Nesse caule, vão ter agora folhas, flores e frutos. Folhas, responsáveis pela alimentação, respiração e transpiração das plantas. Então, as folhas, que normalmente são verdes, não são todas, mas normalmente são verdes, ela é responsável pela alimentação, então ela vai acabar de distribuir, né, depois do caule, todo aquele nutriente que a raiz retirou. Ele também é o pulmão da planta, é ele que faz a respiração dessa planta. Essa parte é muito importante. Nós vamos ver em outra aula, tá? Mais para frente, que é a chamada fotossíntese. A fotossíntese é a respiração da planta, onde ela retira o gás carbônico com a ajuda do sol e devolve o oxigênio que a gente precisa para respirar, né? Por isso é muito importante viver ao redor das plantas. Depois nós temos as flores. Flores formam os frutos. Então,
nem todas as plantas terão flores, tá? A maioria tem pelo menos raiz, caule e folha. Algumas terão flores. As flores, ou elas irão se tornar frutos, ou a própria flor vai fazer a reprodução da planta. A própria flor vai ajudar a fazer uma nova planta, tá? Então, quando ela não forma outra planta, essa flor vai virar um fruto. Então, temos aqui frutos, guardam as sementes. Então, a principal função do fruto é guardar essa semente para quê? Para fazer uma nova planta. Ele vai fazer a reprodução da planta. Ele pode fazer essa reprodução só com o próprio fruto. Por exemplo, aqui o pé de pimenta, né? A pimenta é o fruto. Então, lá dentro tem a semente, e em volta dessa semente tem essa parte que normalmente a gente come, né? Se ninguém come esse fruto, ele vai amadurecer e cair no chão. Essa parte que fica em volta da semente vai ajudar a semente a tirar os primeiros nutrientes que ela precisa. Então, a semente, depois, quando ela começar a virar planta, ela vai se alimentar do próprio fruto dela. Ou então, algum animal vai comer isso daqui, né? Vai lá, come, e depois ele vai virar o quê? Cocô. É isso mesmo. É claro, nós, seres humanos, o nosso cocô, ele vai para o esgoto, é tratado, é uma outra questão. Mas no reino animal, os animais, eles fazem no chão. Então, caiu aquele cocô no chão, a semente, ela sai inteira no cocô. Nem sempre ela se perde, né? Caiu no chão, o que, que vai acontecer com aquela semente que está no cocô? Vai virar uma outra planta. Então, nisso, os animais, ao comerem e fazerem o cocô com a semente, ajuda a distribuir essa planta num lugar mais longe. Então, por exemplo, aqui, quando ninguém come, vai ter pé de pimenta só próximo o primeiro pé de pimenta, né? A pimenta mãe, vamos assim dizer. Quando é um outro animal que come, um passarinho, por exemplo, ele vai levar essa semente para bem longe e vai distribuir mais e mais pés de pimenta. Legal? Vamos para a atividade agora. Então, atividade 5.2. Complete a cruzadinha com partes das plantas. Eu coloquei aqui do lado, tá? A mesma imagem do 5.1 para ajudar a gente aqui. Então, vocês podem usar aqui, ó, o nome de cada parte para completar a cruzadinha. Só tem um detalhe. Aqui, para fazer a explicação, o nome das partes está escrito no plural. O que é isso? Aqui, ó, vamos começar pela raiz, né? Está escrito raízes, porque ele quer dizer todas as raízes. Aqui é somente uma raiz na cruzadinha. Então, não tem o E e o S, é apenas raiz. Aqui, frutos, está no plural, né? Todos os frutos guardam a semente. Na cruzadinha, vocês vão escrever somente fruto. Flores, vocês vão escrever apenas flor. Uma flor só. Opa. Então, não tem o E e o S. Caule já está no singular, né? Já representa um caule só, igual será aqui na cruzadinha. E folhas também quer dizer várias folhas, todas as folhas. Vamos tirar o S, vamos escrever apenas folha. Agora vocês vão parar o vídeo, fazer a cruzadinha sozinhos e depois voltar aqui no vídeo para fazer junto comigo, tá bom? Então, começando aqui, ó, pela raiz. Raiz, né?
Aqui é um tipo de raiz que fica exposta. É claro, também há uma grande parte que está embaixo da terra. Mas algumas plantas, além da parte embaixo da terra, ela também deixa uma parte da raiz exposta. É até um perigo isso, viu? Perigo, é claro, na natureza é maravilhoso, mas na cidade temos que tomar muito cuidado com o tipo de árvore que você planta para não acontecer isso daqui, né? Para ser uma árvore que deixa a raiz exposta e ela vai fazer o quê? Vai quebrar calçada, vai quebrar rua, vai destruir tudo. Essa imagem aqui é um caule. Depois nós temos aqui o fruto. E aqui, ó, a flor já está quase completa, né? Falta apenas a vogal. E por último, folha. Vocês conseguiram completar a cruzadinha de vocês? Ficou fácil, né? Vamos para a próxima atividade. Você já percebeu que comemos diferentes partes das plantas? 5.3. Observe cada alimento e analise qual parte da planta ela é. Veja o exemplo. Então, nós temos aqui uma tabela. A minha está um pouco menor para poder ficar mais fácil enxergar, tá? Então, nessa tabela, aqui nessa coluna, lembram o que é coluna, o que é linha? Coluna é essa parte que fica na vertical. Linha vai ser a parte horizontal da tabela. Então, aqui nesta coluna e nesta coluna, nós temos alimento. Qual é o alimento? Nesta coluna e nesta coluna, nós temos a parte da planta, tá? O que ele quer saber. Então, o primeiro exemplo, alimento laranja. E temos a imagem da laranja. A laranja, que parte da planta é a laranja? A laranja é um fruto. É o primeiro exemplo, tá? Lembrando, fruto, o fruto sempre vai ter semente. Então, a laranja é cheia de semente, né? Tem semente? É fruto. Vamos fazer os outros juntos. O próximo alimento, nós temos cenoura. A cenoura, olhando pela imagem da cenoura, o que será que ela é? A cenoura fica onde? Debaixo da terra, não é? Quem já teve a oportunidade de ver, né, uma plantação de cenoura sabe, ela fica embaixo da terra. Qual a parte da planta que fica embaixo da terra? A raiz. A cenoura é uma raiz. O próximo alimento, alface. Alface, que parte da planta ela é? Olha como ela é verdinha, né? Toda verdinha. A alface, ela é uma folha. Então, ó, a alface é um exemplo de planta que não tem nem flor e nem fruto, né? Ela vai ter só a raiz, o caule e a folha. O próximo alimento é uma acerola. A acerola é muito fácil, né? A acerola tem semente, então ela é um fruto. Continuando o mesmo exercício, o próximo alimento nós temos aqui, como é o nome disso? Couve-flor. O nome já diz tudo, né? A couve-flor é uma flor. Então, nós comemos flores? Comemos sim. Olha aqui, couve-flor. O próximo alimento é uma couve. A couve, olha só, tão verdinha, né? Igual a alface,
ela é uma folha. Depois nós temos a mandioca. Aqui nessa imagem dá para ver, ó, toda sujinha a mandioca, porque ela fica embaixo da terra. A mandioca é uma raiz. Aqui nós temos um dos poucos exemplos de parte da planta que comemos, que é o caule. Quem não sabe, o palmito, ele vem de um tipo de palmeira e ele fica no caule da palmeira. E, por último, nós temos aqui o próximo alimento, o brócolis. O brócolis, ele é bem parecido com a couve-flor, não é? Só que ele é mais verdinho que a couve-flor. O brócolis também é um tipo de flor. E nosso último alimento, a berinjela. Berinjela tem semente? Tem semente, né? Umas sementes bem pequenininhas. Porque a berinjela é um fruto. E aí, gostaram de aprender essa? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, um bom final de semana para vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal!